Fala, povo de Deus, o tempo tem ficado meio curto, eu não estou conseguindo estar aqui sempre, mas hoje terei um tempinho para trazer um discernimento ao seu coração. E a pergunta de hoje é: que evangelho é esse que alguns têm pregado por aí? O que é que você tem ouvido e de que você tem se alimentado? Qual é o seu principal objetivo e o seu principal foco? Está no alto ou está na terra? Olha o que Paulo vem dizendo aqui em 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. O evangelho traz salvação. Desde que vocês se apeguem firmemente a esta palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiro, lhes transmiti foi o que recebi. Olha o evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho. A vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo para salvar o pecador. Desse evangelho, olha o que Paulo vem dizendo aqui em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o evangelho que anuncia a salvação é o evangelho do qual Paulo não se envergonha. Olha o que ele vem dizendo agora aqui em Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, o principal objetivo das Escrituras é anunciar Cristo, o nosso Salvador, que morreu por nós. E por que é que eu estou falando disso? Há uns anos atrás, fui convidado para pregar numa igreja e era um culto chamado Culto da Vitória. E eu trouxe uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e muitas pessoas se converteram neste culto e até onde eu sei estão firmes até hoje, para a honra e glória do nome de Jesus. Somos apenas vasos, canal de bênção na vida das pessoas. Então não temos mérito nenhum. Só estamos aqui para anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Uns dias, conversando com um amigo, ele me trouxe a informação de que essa mensagem não agradou muito a pessoa que estava dirigindo o culto nesse dia. Porque era um culto de vitória. Eu falei sobre salvação. Olha que pecado que eu cometi, né, irmãos? Analisando tudo aquilo que eu li, falar de salvação num culto não agrada a algumas pessoas. Faz parte. Por isso a pergunta: que tipo de evangelho você tem ouvido? Eu não tenho nada contra essas pessoas que gostam de ouvir alguns coaches gospel aí, aquelas pessoas que levantam o seu ego, levantam a sua autoestima, que diz que você é um príncipe, que não precisa fazer mais nada, que Jesus morreu para que você fosse rico, bem-sucedido, tivesse um bom negócio, não sofresse. Mas isso não é o evangelho de Cristo. Essas mensagens são mensagens perigosas. Por que são perigosas? Porque essas pessoas, elas focam no que é terreno. E elas induzem você a focar também no que é terreno. Enquanto as Escrituras Sagradas nos chamam a negarmos a nós mesmos, algumas das pessoas falam: não, a sua vontade vai prevalecer. Alguns desses mestres ensinam jamais chegar diante de Jesus e falar para ele: se for da sua vontade, contradizendo a própria oração que Cristo disse: Senhor, seja feita a sua vontade, lá no Pai Nosso. Algumas pessoas dizem que nós temos que fazer negócios com Deus. Outras dizem que a pobreza é uma maldição. Essa galera da teologia da prosperidade, confissão positiva, que eu declaro, eu determino, essa galera que tira Deus do trono para colocar o homem, tá entendendo? Você precisa se alertar com esse povo, porque esse não é o evangelho de Jesus. Pelo contrário, Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Essa multidão que você viu ao redor dele nunca fez parte do rol de amigo deles. Pelo contrário, um dia que ele anunciou uma palavra um pouco mais pesada ao coração daquela multidão que estava com ele, os que faziam parte da multidão já não andavam mais com ele. E aí ele chega em Pedro e fala: e aí, Pedro, eles foram? Vocês também vão? Pergunta aos outros. E Pedro fala: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Esse era o foco principal. Estou falando isso porque a gente vê muita coisa estranha sendo falada que parece com o evangelho hoje. Olha o que Paulo vem alertando em Romanos, capítulo 16,
no versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Qual foi a doutrina que Paulo ensinou? Qual foi o evangelho que Paulo ensinou, que Paulo pregou? Qual foi o foco de Paulo? Qual foi o objetivo principal do evangelho que Paulo pregou? Anunciar a salvação, anunciar a vinda de Cristo. Essa é a boa notícia. Jesus morreu por mim e por você. A mensagem não deve ser uma mensagem antropocêntrica, onde um homem é o centro, mas cristocêntrica, onde Cristo é o centro, porque Ele é o dono do culto. Então, por mais que algumas pessoas tentem aí colocar umas regras no que vai ser dito, nos louvores que serão cantados, esse aqui vai ser um louvor para animar as pessoas, esse aqui vai ser um louvor agora de autoajuda, para emocionar as pessoas, e o último vai ser de adoração. Ou seja, Deus fica com o restinho. Eu sei que tem muito disso por aí, mas tome cuidado. Fortaleça o seu coração na palavra de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus para que você não seja enganado. Olha o que Paulo vem dizendo. Porque os tais que se opõem ao evangelho que Paulo pregou, às escrituras sagradas, colocando as suas próprias diretrizes, as suas próprias ordens, não são servos do Senhor Jesus, mas eles servem ao seu próprio ventre, à sua própria vontade, ao seu próprio ego. Olha o que ele vem dizendo. E com palavras doces enganam o coração dos simples. Olha um outro alerta aqui que Pedro vem dando, 2 Pedro 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, falsos mestres, falsos pastores, pessoas que vão querer enganar vocês. É uma mensagem de Deus para a sua vida, tá? Que introduzirão secretamente heresias, mentiras de perdição, e negarão o soberano que o resgatou. Sabe o que é negar o soberano que te resgatou? É você colocar as suas diretrizes, é você colocar as suas ordens, negando aquilo que está escrito, é você colocar como você acha que tem que ser um culto, e negar aquele que é dono do culto, que está ali para receber o seu culto e a sua adoração. Então, no culto de vitória, irmão, traga uma palavra de vitória, porque se você falar de salvação, você não prega mais. Cuidado. Tem muita gente vivendo dessa forma e participando desse tipo de coisa, mas esse não é o evangelho de Jesus. Ele vem dizendo, essas pessoas que negam o soberano que o resgatou, eles trazem sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos, olha só, essa gente vai estar cheia de gente em volta, seguirão os seus caminhos. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será difamado o caminho da verdade. E por avareza, olha só, essas pessoas farão de vós negócios, usando a palavra de Deus, sobre os quais já há largo tempo não será tardia a sua sentença e a sua perdição não dormida. Por mais que alguns não creiam na Escritura Sagrada, esse dia vai chegar. Tessalonicenses 4, para a gente fechar e não ficar muito grande esse vídeo. Esse deve ser o principal objetivo do cristão. O cristão deve esperar isso. O cristão deve almejar isso. O cristão deve viver isso. Deve dormir e acordar pensando nisso. Olha Paulo dando um alerta sobre as pessoas que já morreram, sobre o arrebatamento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará de volta com Ele. Eles ressuscitarão naquele grande dia. Nós, os que ficarmos vivos, para a vinda de Jesus, não procederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos antes, vamos esperar eles ressuscitarem. Paulo está falando de um arrebatamento, Paulo está falando da vinda de Cristo, Paulo está falando daquilo que deveria ser o objetivo de todo cristão. É para aguardar Cristo, é para viver Cristo, é para negar as minhas próprias vontades pecaminosas, é para viver dentro da palavra de Deus. Olha o que vem dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, se você morreu em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos no dia desse acontecimento ainda, olha o que ele diz, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
Paulo está dizendo, fiquem tranquilos, se vocês morrerem em Cristo, vocês sabem para onde vocês vão. Se os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares morrerem em Cristo, vocês sabem para onde eles vão. Um dia vocês vão encontrar eles novamente. E vocês só vão conseguir morrer em Cristo se vocês de fato ouvirem e guardarem o evangelho verdadeiro, aquele de que Jesus morreu pelo nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você fôssemos salvos. Esse é o verdadeiro evangelho. Cuidado com o evangelho fajuto que você tem ouvido por aí. Confira com as escrituras, para que você não seja enganado por muita gente esperta ou metida esperta, que está usando a palavra de Deus ou para levantar o seu ego ou para enfiar a mão no seu bolso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.